Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Inscreva-se, compartilhe, avalie. Abraço a todos os irmãos do Centro Espírita Lar Sem Fronteiras, da cidade do Recife, em Pernambuco, com renovada alegria e desde já lhes convidando a reflexionarmos sobre mais um tema da nossa amada doutrina dos Espíritos. Manda-lhes dizer a benfeitora Glorinha: nenhuma razão é mais superior à compreensão da transição planetária do que o reconhecimento de que o progresso espiritual é o caminho para a verdadeira felicidade. Aquela que obteremos quando, finalmente, descobrirmos que o reino dos céus está em nós, propriedade dos bem-aventurados do mundo de regeneração. Conforme combinado na última vez em que estive nesta casa, nós vamos examinar hoje a segunda parte do tema Transição Planetária. Em janeiro próximo passado, vimos a primeira parte e apenas em tom recordatório, lembrar o que vimos sobre este assunto. Recordemos que falamos sobre o diagnóstico da espiritualidade em face da moralidade terrena, que este assunto, transição planetária, a doutrina dos espíritos já havia assinalado na obra Gênesis, que a data, o dia, a hora, o mês em que ocorrerá, não nos é permitido saber, e naquela ocasião recomendamos a leitura do item número 8 da questão 267 do capítulo 24 do Livro dos Médiuns, que aborda exatamente essa questão da previsão de datas, como também apresentamos os sinais predecessores da transição e que estão relatados no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Nós consultamos algumas obras para criar o substrato desta reflexão. Transição Planetária, de Manuel Filomeno de Miranda e Divaldo Franco. No Rumo do Mundo de Regeneração, também de Manuel Filomeno de Miranda e Divaldo Pereira Franco. Transição Planetária, Bastidores da Batalha Espiritual, do Gino Delidoni. Como também Bastidores da Transição Planetária, que é da Luiz Castanhedo. Evidentemente que o assunto transição planetária está em diversos livros que compõem a literatura subsidiária da doutrina dos espíritos. Também consultamos o site Bastidores da Transição Planetária, da mesma Luiz Castanhedo. Quando a gente resolve investigar o assunto,
a gente percebe que existem dois grupos de eventos em relação à transição planetária. Os eventos já realizados e os eventos que vão realizar-se. E o primeiro grande evento já realizado é o que os estudiosos do assunto chamam de primeiro grande acordo com a Federação Galáctica. Só para fins de esclarecimento, no universo existe uma Federação Galáctica, ou seja, que reúne todas as galáxias do universo. A nossa Via Láctea, por exemplo, faz parte dessa federação. E existe a Confederação Galáctica, que reúne todos os planetas das diferentes federações. Segundo Aloysio Castanhedo, esse grande acordo entre a Federação Galáctica e a elite dos trevosos aconteceu entre janeiro de 2022 e fevereiro de 2023. E que acordo foi esse? Os trevosos têm uma elite que eles comandam, que eles orientam. Então, esse alto comando dos trevosos reagiu quando soube dos planos que seriam executados no universo, especialmente em relação ao planeta Terra, para a retirada dos espíritos trevosos que sobre ela influenciam. Então, o alto comando dos trevosos argumentou a ideia que, na condição que eles estavam, de pertencer ao alto comando, não eram soldados rasos, vamos dizer assim, eles não poderiam ser presos como os demais e conduzidos pelas naves estelares para os diferentes planetas onde eles serão exilados. Então ficou combinado nesse acordo com a Federação Galáctica que eles seriam exilados através de portais. Esse exílio que vai decorrer e será simultâneo à Operação Miguel Arcanjo, que é uma outra fase, ele vai favorecer a limpeza energética do nosso planetinha azul. O segundo evento já realizado é denominado despertamento espiritual. E o que é isso? A espiritualidade organizou que, enquanto as pessoas dormissem no seu repouso noturno, seus espíritos seriam chamados às grandes convenções espirituais do bem. Seriam, não foram chamados. E um número incontável de espíritos foi conduzido para estas convenções espirituais, e lá receberam todas as informações, foram instrumentalizados para a prática do bem. E evidentemente que nessa fase do despertamento espiritual, depois dela acontecer, haveria naturalmente entre os espíritos a separação do joio do trigo. Porque espíritos haveriam que iriam para as convenções espirituais
participariam das atividades, seriam instrumentalizados e assumiriam de bom grado participar da grande transição planetária nesta condição de espíritos já despertos espiritualmente. Mas haveria também um grupo de espíritos que, apesar de ir, e outros nem quiseram ir, que seriam colocados à margem. Aí vem a terceira fase, que é a do despertamento físico. Todos os chamados e esclarecidos nas grandes convenções espirituais que não desejarem aderir ao processo de reajustamento espiritual vão sofrer as consequências dos efeitos físicos da transição na Terra. E que efeitos físicos são esses? Algumas catástrofes que se verificarão em determinados pontos e que estes espíritos que não desejaram e que não foram para as convenções e que não aderiram ao processo do reajustamento, essas criaturas serão todas, então, chamadas via efeito físico sobre a Terra. O quarto evento já realizado foi a chamada marcação dos espíritos trevosos. O exército espiritual universal, que é comandado por Miguel Arcanjo, começou a marcar todos os espíritos com marcações fluídicas que ficaram aderidas ao perispírito de encarnados e desencarnados. São aqueles que serão retirados na Operação Miguel Arcanjo e eles têm uma marca fluídica. Você imagina, por exemplo, trazendo para o plano físico, que na região frontal, na testa de cada um, se fizesse uma marca com uma tinta fosforescente, sem que a criatura soubesse que ela está devidamente marcada. Evidentemente que isso é apenas um exemplo, uma analogia para que seja entendida. Então, esses trevosos já estão com essas marcações fluídicas exatamente para, no dia da Operação Miguel Arcanjo, eles serem presos e exilados nas naves estelares para outros planetas. Esse é o grupo dos eventos que já foram realizados. Mas tem um grupo de eventos que ainda vai se realizar. Vamos chamá-lo de eventos esperados. Entre esses eventos esperados, o primeiro grande evento é o grande apagão. E o que é isso? Vai acontecer um flash solar. E este flash solar é como se deslocasse do Sol uma grande massa de energia. Vai provocar um apagamento geral no planeta Terra de toda a energia elétrica e de todas as redes de comunicação, inclusive a internet. E vai acontecer o grande aterramento das energias negativas. Esse apagão é necessário exatamente para que seja feito o aterramento das energias negativas, que estão circundando toda a crosta terrestre, como também no próprio planeta. Esse apagão vai durar 3 dias e 3 noites. E o mais interessante é que, quando você examina o Evangelho de Jesus, lá no famoso sermão profético, que está descrito no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, no versículo 29, há uma narrativa
que já antecipava esse grande apagão que um dia aconteceria. Que diz assim: e logo depois da aflição daqueles dias, ou seja, logo depois dessa preparação toda que teve anteriormente, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Olha que interessante. Então já estava previsto que esse apagão deveria acontecer lá no famoso sermão profético, que eu recomendo você ler no capítulo 24 do Evangelho de Mateus. A próxima operação que vai estar sendo esperada é a famosa Operação Miguel Arcanjo. Como eu disse para vocês, Miguel Arcanjo é o grande comandante deste exército universal que executa as ordens de Jesus. O exílio dos trevosos que serão aprisionados, esses trevosos serão presos pela equipe de Miguel Arcanjo. Eles vão ter o perispírito desconfigurado para que eles possam adaptar-se à semimatéria do planeta que vai receber esse espírito que foi preso na Operação Miguel Arcanjo. Então, as tropas de Miguel Arcanjo prenderão essas criaturas. O perispírito vai ser desconfigurado para que, ao chegar no planeta para onde ele será exilado, ele possa reconfigurar-se e adaptar-se à semimatéria desse planeta que ele vai viver. Apenas recordando que a elite trevosa, o alto comando trevoso, vai ser exilado via portal, ele não vai ser preso como os demais. Esses outros, digamos, os subalternos, vão ser presos e vão ser colocados nas grandes naves que estarão esperando por eles para levá-los aos planetas onde eles serão exilados. Evidentemente que a gente imagina que esse planeta é um mundo ainda primitivo. Quiçá um mundo de provas e expiações. Os trevosos encarnados que permanecerem na Terra, eles serão rigorosamente acompanhados pela equipe de Miguel Arcanjo e vão obedecer à lei de causa e efeito. Ao menor deslize serão imediatamente punidos. E mais uma vez, quando se examina o sermão profético, relatado no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, a gente observa no versículo 30 que Jesus já havia antecipado esta fase. Porque Jesus disse lá: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Esta operação de arrastamento de prisão, lógico, tem o comando central é de Jesus, que, por sua vez, está subordinado às ordens do Pai Celestial. Então, Jesus já havia profetizado isso. Portanto, não há nenhuma novidade no que está acontecendo. A única diferença é o tempo que mediou entre o dia que Jesus disse e os tempos atuais. O próximo evento é a chamada modificação dos umbrais.
O que é isso? É a encarnação em massa de espíritos de luz que virão para a Terra para ajudar o planeta na transição. Aliás, já vem acontecendo isso nos últimos 20 anos. Muitos espíritos de luz estão reencarnando na Terra para ajudar a humanidade nesta transição planetária, em diferentes lugares do mundo. E o mais interessante é que isso também já estava previsto. Dessa vez, não no Evangelho de Mateus, capítulo 24, mas examine a página 207 do livro A Caminho da Luz. A primeira obra, uma das primeiras obras, porque a primeira foi Parnaso de Além Túmulo. Uma das primeiras obras do Chico Xavier e o Emmanuel. Lá está escrito assim: sim, porque depois da treva surgirá uma nova aurora. Luzes consoladoras envolverão todo o orbe regenerado no batismo do sofrimento. Olha que interessante. O homem espiritual estará unido ao homem físico para sua marcha gloriosa no ilimitado. E o Espiritismo terá retirado dos seus escombros materiais a alma divina das religiões que os homens perverteram, ligando-as no abraço acolhedor do cristianismo restaurado. Trabalhemos por Jesus, ainda que a nossa oficina esteja localizada no deserto das consciências. Emmanuel já vaticinava, lá na obra A Caminho da Luz, exatamente o que deveria acontecer em termos de modificação dos umbrais. Quando ele desenvolverão o orbe regenerado no batismo do sofrimento, é exatamente todo esse tempo que o planeta passou nessa condição de mundo de provas e expiações. O outro evento que está previsto acontecer é a chamada Grande Descida. Lembra que quando eu falei na última vez sobre o sermão profético, lá no versículo 30 do capítulo 24, eu disse: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. O sinal do Filho do Homem. E no versículo 29, Jesus disse: as estrelas cairão do céu. O que é isso exatamente? Nossos irmãos estelares evoluídos mostrar-se-ão para o mundo com a finalidade de ajudar a humanidade nessa nova fase, o que nós chamamos de ETs, que aliás é uma denominação equivocada. Chamemos de irmãos estelares, da mesma forma que nós temos irmãos espirituais. Então eles finalmente vão aparecer. Eles vêm aparecendo, nos últimos anos, eles vêm aparecendo no que a gente chama avistamento dos OVNIs, objeto voador não identificado. Esse processo vem acontecendo há muito tempo. Agora, com uma característica muito singular. Esses seres elevados, esses nossos irmãos estelares, eles são seres de quarta e quinta dimensão. E para poder aparecer para nós terráqueos, eles têm que fazer um processo de adaptação, porque nós estamos ainda na terceira dimensão. Por isso que esse processo é longo. E eles têm, nos últimos tempos, as naves têm aparecido em diferentes lugares do mundo, e que recebeu aí a denominação de avistamento dos OVNIs, exatamente para nos ajudar. Essa turma vem para nos ajudar. Mas isso também já estava previsto no sermão profético.
Leia o versículo 31 do capítulo 24 do Evangelho de Mateus. Nesse versículo 31 está escrito assim: E ele, Jesus, enviará os seus anjos com rijo, clamor de trombeta, os quais se ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Esse clamor da trombeta, muitos médiuns ouvirão. Não são todas as pessoas do mundo que vão ouvir, mas especialmente os médiuns audientes ouvirão o clamor da trombeta. E a esse respeito, o nosso querido Divaldo Franco, determinada vez numa palestra do senhor, fez um comentário muito interessante sobre a transição planetária, o qual nós lhe apresentamos agora. Fez um livro há cerca de 10, 12 anos, em que o escritor desencarnado anunciava que nós iremos receber hóspedes interplanetários, como aconteceu com o planeta terrestre no momento da grande transição do Pithecanthropus erectus para o Homo sapiens e outros, na narrativa sublime do Espírito Emmanuel por Chico Xavier. Também o espírito Filomeno de Miranda escreve nesse livro que nós íamos receber espíritos de outra dimensão. E ele teve a gentileza de dizer que seria do sistema das Pleiades, e que uma dessas estrelas iria oferecer-nos os futuros guias da humanidade, e que já estariam reencarnando. Isto porque, no conceito espírita, há um intercâmbio planetário, da forma que podemos mudar na Terra de um país para o outro, de uma para outra cidade. Também ocorrem reencarnações de pessoas de um planeta para o outro, a visita de mentores especiais de uma esfera elevada para outra e vice-versa. Então, Manuel Filomeno de Miranda dizia que viriam de Alcione, uma estrela de grandeza superior, espíritos nobres, para desenvolverem biologicamente o corpo humano, a fim de nossas antenas psíquicas melhor captarem a vida transcendental. E que isso já vinha ocorrendo desde os anos 70, mas que em breve viriam em grande massa, não só para o Brasil, é óbvio, viriam à Terra para trabalharem pela mudança dos nossos programas, dos nossos hábitos e construir essa sociedade pela qual sonhamos, a sociedade do milênio posterior, a sociedade do mundo de regeneração. Isto porque, na visão espírita, da forma que é o progresso das cidades, das pessoas, dos países, também dos planetas. O nosso planeta seria um planeta inferior, porque é um planeta de provações, de expiações, de amarguras e de bênçãos. Então, que essas dores desaparecerão da Terra, porque nós iremos modificar a nossa estrutura moral, a nossa conduta espiritual, e receberíamos esses hóspedes que nos viriam ensinar transcendência, beleza, mas para que o mundo fosse melhor. E eles já estão reencarnando, eu acredito pessoalmente, já tenho estado em contato com muitos deles nas minhas viagens pelo mundo e confio que nos trarão grandes benefícios. Aqueles que aceitam o intercâmbio através dos OVNIs, dos discos voadores, têm informações muito boas em torno da questão. Do ponto de vista espírita, eles viriam espiritualmente, comunicar-se-iam, como também se reencarnariam. Então, meus amigos, esta fala do médium Divaldo Franco é altamente esclarecedora e confirma tudo que vem sendo estudado aí na transição planetária, especialmente os bastidores da transição planetária. E nós, conclusivamente, fomos buscar também na obra Caminho da Luz, lá na página 207, uma frase do Emmanuel que deve ser para nós objeto de
de uma grande reflexão, seguida de uma tomada de conduta extremamente importante para esse processo da transição planetária. Emmanuel diz assim: lembremos a misericórdia do Pai e façamos as nossas preces. A noite não tarda, e no bojo de suas sombras compactas, não nos esqueçamos de Jesus, cuja misericórdia infinita, como sempre, será a claridade imortal da alvarada futura, feita de paz, de fraternidade e de redenção. Olha que coisa linda essa frase do Emmanuel. Jesus, cuja misericórdia infinita, como sempre, será a claridade imortal da alvorada futura. Que características terá esse novo mundo? Uma característica de paz, uma característica de fraternidade, uma característica de redenção. Esperando ter contribuído para o entendimento desse tema, eu agradeço as vibrações dispensadas, o carinho da atenção e desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço.